Fala, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram aí os segredos, as estratégias e as ferramentas que eu tirei para pontuar 100, pontuar aí a nota máxima na redação. Então, a ideia aqui não é, obviamente, substituir um professor de português, um professor de redação, que é a pessoa com conhecimento teórico que vocês têm que buscar aqui, ok? A ideia não é também pontuar uma receita ou algo que vocês têm que seguir, mas é mostrar o meu método, o método que eu utilizo para facilitar para vocês na redação, eventualmente, que vocês forem fazer. A gente sabe que a redação é algo que gera muito medo nos candidatos, gera insegurança, tem muitas pessoas que sentem insegurança, então fica com aquela sensação de bater o olho, eu não sei o que eu vou escrever, não sei como eu vou escrever, parece que as regras de redação não entram na cabeça. Então, o que a gente vai fazer aqui? De novo, eu vou chamar de aula, né, pela didática, por ter uma explicação, por ter uma forma pré-definida, mas, novamente, eu ressalto, eu não sou professora de português e eu não quero aqui tentar substituir o conhecimento que, eventualmente, esses profissionais vão transmitir, que é com esse conhecimento que vocês vão conseguir pontuar, beleza? Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui para vocês na tela a minha redação, a redação que eu utilizei no concurso e que foi pontuada com a nota 100 na VUNESP, e também uma outra redação, um outro tema, para que a gente possa construir juntos aqui, ao vivo e a cores, uma redação do zero. Já adianto, eu não busquei repertório, eu não fiquei lendo um monte de coisas para chegar aqui e falar, olha quanto que eu conheço sobre o tema. Não. Eventualmente, essa redação que a gente vai fazer aqui agora, no ao vivo, pode ser que contenha erros de português, separação silábica. Pode ser que você pegue a redação que eu fiz e apresente para o teu professor e ele fala, essa redação não é uma nota 100, mas, de novo, qual que é o meu objetivo? Que vocês se sintam um pouco mais seguros e confiantes em relação à redação. Eu gostaria muito que a redação fosse, para todos, né, para todos os nossos alunos, um motivo de confiança. Eu sei que eu vou pontuar bem na redação. Maravilha? Dito isso, então, vamos começar. Vou compartilhar aqui na tela com vocês os PDFs para que a gente possa iniciar. Então, maravilha. O que eu fiz? Esse aqui é o caderno de questões do concurso da guarda, ok? Banca VUNESP, cujo tema foi regulamentação dos jogos de apostas online, apoio a uma atividade econômica promissora ou risco para a população. Maravilha. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esse texto, a redação que eu fiz. Eu sei que a letra está um pouquinho difícil, então eu vou lendo, a minha letra não é tão boa, ok? E, ao mesmo tempo, a gente vai utilizando como base a última prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi uma banca VUNESP, foi nível médio, tá? É a prova assim mais recente que eu me lembre e que tem a redação. E a gente vai aqui ao vivo, ó, fazer a nossa redação para já conseguir treinar, já conseguir aplicar o que eu estou falando e explicar na prática. Então, primeiro, presta atenção. Regulamentação dos jogos de apostas online. Apoio a uma atividade econômica promissora ou risco para uma população. Essa é a primeira informação que você tem que ter. Você precisa identificar a polêmica, ou como eu chamo, o ponto de divergência, a oposição. Isso fica muito simples quando vem na forma de pergunta, ó, porque o que vai marcar a polêmica é o ou. Mas, eventualmente, a gente pode trabalhar com uma redação que não venha a polêmica expressa escrita ali no texto. Poderia ser aqui o tema da redação: o caminho para a regulamentação dos jogos de apostas online. O caminho é a regulamentação, sim ou não? Ou a necessidade de regulamentação dos jogos de apostas online. Os jogos de apostas online devem ser regularizados? Ponto de interrogação, sim ou não? Então, tua primeira tarefa para fazer uma boa redação é entender o que a redação quer de você. Nesse caso, a redação quer que você responda a seguinte pergunta: regulamentar os jogos de apostas
significa apoiar uma atividade econômica promissora ou significa um risco para a população? Essa é a primeira coisa. Aí você vai falar assim para mim, Laura, tudo bem, mas e se eu não tiver uma opinião formada sobre o tema? Maravilha, forma agora. Por quê? A banca, galera, óbvio que você vai pontuar por repertório, quanto mais você souber, lindo, mas você consegue fazer uma redação nota máxima sobre um tema que você não sabe absolutamente nada. E por quê? Porque a banca vai te entregar o que você precisa, ó. Você vai observar os textos de apoio e geralmente, padrão VUNESP, mas as outras bancas fazem isso também. Você vai conseguir marcar as opiniões. Aqui nesse texto, nesses textos de apoio, você vai encontrar um texto falando que a regulamentação dos jogos significa apoiar uma atividade econômica. E você vai encontrar um ou dois textos, sempre vai depender do tema, falando que é um risco para a população. Primeira pergunta. Laura, a banca tem uma opinião favorita? O que eu falar vai valer nota? Negativo. A banca não quer saber se você concorda ou discorda de algo. A banca quer saber se você sabe expor isso para uma pessoa. Ela não está interessada no que você está falando, ela está interessada no como você expõe a sua opinião. Então, via de regra, quando a gente estiver diante de um texto dissertativo, argumentativo ou argumentação, precisa ter opinião. Então, dito isso, para não alongar muito, vamos ler aqui rapidamente os textos. O Ministério da Fazenda publicou uma portaria que define as regras para a oferta de jogos de apostas online, como os famosos Tigrinho e Aviãozinho. Jogos caça-níquel e roleta que deverão ser seguidas pelas suas operadoras ofertantes. Apenas empresas certificadas para operar no Brasil poderão oferecer jogos, hoje ofertados em sites hospedados no exterior. As operadoras de jogos online deverão distribuir 85% de sua arrecadação em prêmios, taxa chamada de RTP, retorno ao jogador. Isso significa que a empresa poderá ficar com apenas 15% da arrecadação total. A regulamentação do mercado entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025. Tá falando se é bom? Tá falando se é ruim? Não, tá só explicando como que vai funcionar. Teve uma regulamentação. Laura, dica minha, que eu sempre gosto de fazer? Olhar aqui, ó, o título das matérias. Geralmente, ele vai entregar alguma coisa para mim. Texto, então, esse aqui, teoricamente, falou de uma regulamentação, mas não mencionou mais nada. Aqui a gente vai ver que vai ficar bem marcado, ó. Texto 2. A esperança de ganhar dinheiro facilmente em plataformas de apostas online, cada vez mais disseminadas no país, tem virado um drama para milhares de famílias brasileiras. Jogadores têm perdido o controle e, consequentemente, muito dinheiro em jogos de azar na internet, que são divulgados, em muitos casos, por influenciadores. Um dos mais populares é conhecido no Brasil como o jogo do Tigrinho, que ficou famoso por prometer ganhos fabulosos de maneira a criar a ilusão de dinheiro fácil. Mas o jogo dificulta ao máximo que o apostador seja premiado, obrigando-o a gastar cada vez mais pelo sonho da vitória. Desde 2018, a Organização Mundial da Saúde, OMS, considera o uso abusivo de jogos eletrônicos como uma doença, pelo fato de a jogatina online promover prejuízos físicos, psicológicos e interrelacionais. Jogadores contraem altas dívidas, vendem seus bens, chegam a fugir de casa com medo de credores e até a tirar a própria vida. Desde o ano passado, a Polícia Civil já registrou mais de 500 boletins de ocorrência envolvendo os jogos de azar online em todo o estado de São Paulo. A maior dificuldade apontada pelo delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais, do DEIC, na investigação é que as plataformas não contam com sede no Brasil, o que cria um obstáculo jurídico para a interrupção das operações delas. As empresas ficam sediadas em países como Malta, Estônia e Tunísia. Olha aqui o título da matéria. De casa vendida a suicídio, como o jogo do Tigrinho destrói famílias. Eu nem preciso ler o texto, eu já sei qual é a opinião. O jogo do Tigrinho destrói famílias. Texto 3, para finalizar. O senador Irajá, do PSD Tocantins, defensor do funcionamento regulamentado de cassinos e bingos no Brasil, afirma que os países que regulamentaram com responsabilidade os jogos e as apostas tiveram crescimento social e econômico com o aumento do fluxo de turistas. Segundo ele, os investimentos em jogos podem chegar a 100 bilhões
e gerar cerca de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos. A arrecadação potencial por ano pode chegar a 22 bilhões divididos entre os estados, os municípios e a União. Segundo o senador, deixar de regulamentar jogos de apostas no Brasil significaria a perda de uma grande oportunidade que outros países concorrentes já entenderam e enxergaram de gerar emprego, renda e impostos, que poderiam ser evidentemente revertidos em benefícios ao povo brasileiro nas áreas mais essenciais, como saúde, educação, social e infraestrutura. Mesmo na contravenção, os jogos de azar já constituem uma atividade econômica relevante, argumenta o senador. Para ele, submeter os jogos ao controle do Estado permite mitigar eventuais vínculos entre os jogos de azar e o crime organizado. Aqui, uma notícia direta do Senado, então você não vai encontrar uma opinião. Ó. CCJ aprova autorização para cassino, bingo, jogo do bicho e corrida de cavalo. Galera, o que eu recomendo que vocês façam? Lê primeiro tema. É a minha linha de raciocínio. Lê primeiro tema, regulamentação dos jogos de aposta online. Apoio a uma atividade econômica ou promissora. Beleza, lê os textos de apoio. Aqui, agora é hora de você se decidir. Quando eu fiz a redação, eu escolhi que era um risco para a população. Então, agora que você tem a sua opinião, você precisa... Eu nem uso rascunho, ó, eu faço em 2 linhas. Precisa construir seu raciocínio. Então, você vai vir aqui e você vai selecionar argumentos do texto que você poderia usar. Vocês vão ver no meu que eu citei essa questão da OMS, ó, como uma doença, a questão das dívidas. Outra coisa que eu não citei, mas olha só que engraçado, lendo agora eu poderia citar que até então você tem uma obrigação de distribuir 85% da arrecadação em prêmios. Antes dessa regulamentação não tinha. Então, qual que era a porcentagem da arrecadação que ficava para a empresa do Tigrinho, um exemplo? Então, olha só, os argumentos vão surgir. Você vai encontrar aqui, ó, drama para milhares de famílias brasileiras. Você vai falar, ó, desde o ano passado a polícia registrou mais de 500 boletins de ocorrência. Eu estou organizando. Então, você vai vir aqui e você vai falar que é um risco pela OMS, saúde e pela questão do descontrole emocional, sei lá, financeiro. Ok? Agora a gente vai para a redação. O primeiro parágrafo, eu particularmente, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou o mais simples possível, eu faço 4 parágrafos. Introdução, argumenta, conclui. Eu, Laura, gosto de começar as minhas redações sempre com contexto histórico. Olha só, historicamente, a sociedade sempre lidou com inovações socioculturais que, após algum tempo, se mostravam nocivas aos seus usuários. Isso ocorreu, por exemplo, com o cigarro, febre nas décadas passadas e que, após pesquisas, ficou comprovado apresentar somente malefícios. Atualmente, os jogos de aposta online se enquadram nessa mesma categoria, uma vez que, embora estejam em alta e sejam amplamente consumidos, já indicam que se trata de mais um risco para a população. Dica de ouro. Eu uso a mesma palavra que está no texto. Ó, risco para a população, para marcar, já no primeiro parágrafo, que eu estou falando sobre esse tema, que eu entendi qual que é o tema e que eu vou te entregar a minha opinião. Tem uma explicação... que os professores vão falar, porque parece que você tem que marcar o tema logo no início. Galera, eu não vou entrar aqui em questões técnicas, ok? Eu marco logo no primeiro parágrafo. E usando a mesma palavra, eu não invento. Eu uso a mesma palavra, risco para a população. Eu pontuei com a nota máxima nessa redação, que foi a redação do concurso, mas durante a preparação, eu também tive 2 redações corrigidas pela nossa professora de redação, que também pontuaram nota máxima. Então, eu não estou falando da minha cabeça, ok? Laura, mas você falou do cigarro, mas foi a linha de raciocínio que eu segui. Eu fiz um link, eu falei, olha, os jogos de azar hoje estão em alta, tá todo mundo falando, ai, que engraçadinho, tá achando bonitinho, mas isso vai ser igual ao cigarro. O cigarro, quando saiu, era uma febre, todo mundo achava lindo, era chique, era elegante fumar. Hoje todo mundo sabe o mal que faz. É uma coisa que é vista até com maus olhos. Uma pessoa para do seu lado, acende o cigarro, começa a fumar, você fala, ai, nossa,
Duro. Precisa fazer assim? Não, não precisa. O que você precisa é introduzir o tema. Depois, no nosso exemplo, vocês vão ver como que a gente vai introduzir. Parágrafo 2º. A prática desses jogos está presente na sociedade brasileira. É cada vez mais comum acompanhar notícias relacionadas a ela, e elas são, em sua maioria, negativas. Marquei minha opinião de novo. Isso se deve ao fato de que não há qualquer regulamentação para essas plataformas. Para que essas plataformas operem, perdão. Diante desse, ó um errinho aqui de português, depois eu corrigi. Diante desse cenário, o usuário é parte hipossuficiente, uma vez que ele não é protegido por qualquer regra ou limite de atuação. Marquei de novo a minha opinião. Ó. Qual que é o problema? O problema é que não há qualquer regulamentação e, por isso, o usuário é parte hipossuficiente. Continuando. Ao unirmos essa falta de regulamentação com uma busca incessante por ganhar dinheiro de maneira fácil e rápida, e apresentarmos essa situação para indivíduos inseridos em uma realidade socioeconômica de baixa renda, com pouco ou nenhum conhecimento e controle financeiro, o estrago estará feito. Com base nos noticiários, é isso que tem ocorrido. Isso o quê? O estrago. As pessoas apostando cada vez mais, perdendo dinheiro. Qual que é o problema disso? Porque, na minha opinião, que eu marquei aqui no texto, o problema é que você apresenta uma forma de ganhar dinheiro fácil para as pessoas. E elas vão buscar isso a todo custo. Eu não faço a menor ideia como seja, tá? Eu não jogo, não aposto nesse sentido. Mas você pode ver, as pessoas sempre falam, não, agora vai. A pessoa vai lá e perde dinheiro. Não, agora vai. Esse agora vai, é onde as pessoas estão com dívidas absurdas. Ok? Então, perceba que e isso é meu, tá? Tem professor que gosta de falar de 3 parágrafos de argumentação e uma redação em 5 parágrafos. Eu, Laura, particularmente, sempre fiz as minhas redações com 4. Fica um parágrafo grande mesmo, ó. Olha aqui, ó. Fica um parágrafo grande mesmo, mas é a forma que eu organizo melhor as minhas ideias. Segundo parágrafo. Ademais, é preciso destacar que já existe comprovação fática dos perigos que esses jogos representam. A OMS, cara, tirei do texto. Você acha que eu sabia essa informação? Tá no texto. A OMS, órgão referência em saúde, considera o uso abusivo dos jogos eletrônicos como doença desde 2018. Copiei. Isso ocorre pois essa prática traz riscos psicológicos, como o vício, que pode causar ansiedade e depressão, e riscos financeiros, uma vez que é comum que os jogadores percam uma quantidade significativa de seus bens na tentativa de obter lucros extremos. Dessa maneira, ó o conectivo, isso aqui eu sei que o nome técnico é conectivo. Dessa maneira, dessa forma, dessa maneira, desse modo, por conta disso, estou colando o meu raciocínio. Essa atividade demonstra que não é possível apontar algo benéfico que justifique sua regulamentação. Os riscos, por outro lado, são visíveis, palpáveis e já estão se espalhando pelos seus usuários. Se isso aqui fosse um debate, nível debate que tem em política, você ia falar, você está mentindo, Laura, porque no texto, o senador fulano de tal fala que nos países que se regulamentaram, 10. Eu não preciso te convencer. Eu só preciso apresentar um argumento. Ok? Então, não pensem a redação como eu estou debatendo com o meu examinador. Pensem o seguinte, eu preciso que o examinador saiba como eu penso. Sem falar eu no texto, hein? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, no primeiro parágrafo, eu não necessariamente apresentei nenhum dado específico. No segundo, eu apresentei um dado e o que estava no texto. Que a Organização Mundial da Saúde considera o uso abusivo de jogos eletrônicos como doença desde 2018. Só. Concluindo, eu sempre termino as minhas redações, o parágrafo de conclusão, sendo assim. Gente, isso é instintivo já para mim. Se você pegar uma redação, vai começar com historicamente e terminar com sendo assim. Sendo assim, é possível concluir que regulamentar os jogos de apostas online representaria apenas um risco para a sociedade. Marquei de novo a minha opinião. Marquei de novo, olha aqui, ó. Risco para a população. E eu uso a mesma palavra.
Tal fato, aí agora é onde você vai fazer um resumão. Esse, na minha opinião, é o parágrafo mais fácil de fazer, que você só precisa olhar o que você falou no primeiro e no segundo. Tal fato se baseia na premissa que a atividade traz perigos que são inerentes a si e não seriam sanados por sua mera regulamentação. Riscos psicológicos, como os criados pelo vício na jogatina, eu citei o vício no parágrafo 2º, ou socioeconômicos, como o descontrole financeiro de seus jogadores, que eu citei no parágrafo 1º, devem ser evitados a qualquer custo, sob pena de se regulamentar uma atividade puramente maléfica. Eu gosto de usar umas palavrinhas chique para dar uma diferenciada. Eu sou meio chatinha. Fechou a redação. 30 linhas. Redação que pontuou com a nota máxima. O que eu falei aqui que é coisa de outro mundo? Nada. Inclusive porque no dia eu estava extremamente nervosa, extremamente ansiosa, e não me veio nada na cabeça. A única coisa que me veio na cabeça foi a comparação com o cigarro, porque eu estava muito nervosa. Entenderam? Então perceba, você consegue fazer isso tranquilo. Vamos olhar agora na prática? Então vamos pegar aqui uma redação, a redação da prova de soldado, recentemente aplicada, no finalzinho de 2025, e vamos tentar fazer do zero. Já vou te alertar. Cara, pode ser que você pegue essa redação que eu fiz e tenha erros, pode ser que essa especificamente não pontue com a nota 100, não tem problema, mas se eu puder te ajudar a melhorar um pouco sua nota de redação, já estou feliz. Então vamos lá. O que eu começo fazendo? Lendo o título. O fenômeno Kidult. Conforto emocional ou comportamento alienado. Já grifo ou, essa é a opinião 1, essa é a opinião 2. Então, a minha primeira parte, que é encontrar a polêmica, já está fácil. Nem sei o que é esse Kidult. Vamos lá. Vamos ler juntos aqui. Texto 1. Os bonecos Labubu, os livros de colorir Bob Goods e os bebês realistas Reborn vêm conquistando não apenas o público infantil, mas também uma legião de adultos brasileiros. Esse fenômeno faz parte de uma tendência crescente chamada Kidult, junção das palavras da língua inglesa kid, que é criança, e adult, que é adulto. Termo que designa, adultos que consomem brinquedos e produtos tradicionalmente infantis. Segundo pesquisa, 76% dos brasileiros entre 18 e 65 anos se identificam como consumidores em potencial desse segmento, superando a média mundial, que é de 67%. De acordo com a psicanalista Tatiane Reis, o consumo de brinquedos por adultos pode ter diferentes significados psiquiátricos. Psíquicos. Em alguns casos, atua como uma estratégia saudável de enfrentamento, uma forma de conforto emocional diante da instabilidade profissional, das perdas, das cobranças e das pressões da vida adulta. O brinquedo, nesse contexto, resgata a nostalgia e os afetos da infância, funcionando como uma espécie de refúgio emocional diante do mundo pós-moderno. Por outro lado, a psicanalista alerta para os riscos quando esse comportamento se torna excessivo ou compulsivo, quando o brinquedo passa a substituir relações humanas ou quando há compras exageradas e isolamento social, é preciso acender o sinal de alerta e buscar apoio psicológico. Então, pausa, eu já vou marcar aqui o que eu acho importante. O que eu acho importante? O termo, porque se eu quiser depois colocar esse termo no texto, beleza. Uma informação, 76% dos brasileiros entre 18 e 65 anos se identificam como consumidores em potencial, sendo que a média é 67%, então a gente está um pouquinho acima. Aí aqui, olha que texto de apoio excelente, porque ele já te dá duas opiniões. Se você quiser seguir a psicanalista Tatiane Reis, ela fala que tem uma forma de conforto emocional, instabilidade profissional, resgata a nostalgia, funcionando como uma espécie de refúgio. Coisa linda. Só que qual que é o problema quando o comportamento se torna excessivo ou compulsivo, quando o brinquedo passa a substituir relações humanas? Olha só o título da notícia, Kidults e a febre dos brinquedos para adultos, entre o afeto, a nostalgia e o alerta psicanalítico. Olha que termo lindo para você usar na tua redação, alerta psicanalítico. Cara, o corretor vai ler, ele vai se arrepiar, ele vai falar, não, esse cara, essa menina sabe demais. Nem pensei nisso. Aqui, alerta psicanalítico. Texto 2. Um movimento vem chamando a atenção nas redes sociais. A infantilização de adultos, ou Kidult. Fazem parte dessa onda elementos que remetem à infância, como livros de colorir, versões minis de si mesmo, feitas por inteligência artificial e publicadas nas redes sociais e até chupetas.
Tô aqui pensando se o fato de eu colecionar carrinho de Hot Wheels entra nisso aqui. Acho que não, né? Vamos ver. Inicialmente vista como uma moda recreativa, a tendência pode representar algo mais profundo, relacionado a questões emocionais. Esses elementos podem funcionar como símbolos de proteção e conforto, muitas vezes resgatam lembranças de fases da vida em que havia mais cuidado ou proteção, ou em alguns casos refletem um processo de infantilização quando esse adulto não pode vivenciar plenamente essa etapa de forma saudável e integral. Explica a psicóloga Kênia Ramos. Segundo a especialista, colecionar bonecos, quadrinhos ou jogar videogames pode ser saudável quando é ligado ao lazer, ao prazer estético ou cultural. Opa! Para a psicóloga, a ideia de retornar à infância por meio de tais produtos é prazerosa e segura, mas o problemático está em avaliar se esse comportamento é uma parte da vida adulta, trazendo leveza e prazer, ou se torna um refúgio para evitar responsabilidades, dores ou dificuldades emocionais. Essa busca por elementos infantis pode ser saudável desde que haja um equilíbrio. Agora eu já estou fazendo a minha interpretação de texto. E aí, galera, redação depende de ter uma boa interpretação de texto. Quanto maior a tua dificuldade em língua portuguesa, em interpretar, maior a tua dificuldade em redação. Então, o que eu entendo aqui? Dos dois textos que a gente já leu até agora. Eu entendo que o fenômeno por si só não é ruim. O problema é quando esse fenômeno é utilizado para se esquivar das responsabilidades. Olha aqui, ó. Ou se torna um refúgio para evitar responsabilidades, dores ou dificuldades emocionais. Então você, Laura, você coleciona carrinho de Hot Wheels porque você acha bonitinho a miniatura, você acha legal no final de semana ir lá na feira, comprar, ver o carrinho. Nossa, um carrinho do Scooby-Doo, que legal. E pronto, isso é só uma parte da sua vida. Ou você se agarra a isso porque, na verdade, você quer lembrar de quando você era criança e você não tinha responsabilidade nenhuma, a não ser cuidar do carrinho do Hot Wheels. Interpretação que eu fiz agora, beleza. Olha só o título. Nara Boechat, infantilização de adultos, fenômeno global que contrapõe a adultização. É engraçado isso, reflexão, é engraçado isso. A gente tem cada vez mais crianças e adolescentes nesse fenômeno da adultização. Você olha, às vezes, uma criancinha de 5 anos vestida, cara, parece um mini adultinho. Se você vê foto minha com 5 anos, pelo amor de Deus. E aí, no contraponto, a gente tem essa infantilização de adultos. Então, os adultos que deviam estar segurando o rojão, não estão. Texto 3. Em um mundo cada vez mais acelerado, tecnológico e sobrecarregado de notícias difíceis, um fenômeno curioso tem ganhado força. Adultos comprando brinquedos para si mesmos. Aqueles mesmos que um dia fizeram parte da infância, agora retornam como suporte emocional. Opa! Termo interessante, em tempos desafiadores. E o novo público dos brinquedos são chamados de kidults. A nostalgia tem sido uma ferramenta poderosa para trazer conforto emocional. Mas até que ponto isso é saudável? Vale o questionamento. Será que tudo isso não passa de uma falsa sensação de bem-estar emocional? Estaríamos apenas nos distraindo enquanto deixamos de lidar com os problemas reais da vida? Essa busca por conforto, por meio do consumo, pode nos levar a uma alienação, isto é, ao distanciamento da realidade e do pensamento crítico. Enquanto compramos brinquedos para nos sentirmos melhor, deixamos de refletir sobre nossas responsabilidades individuais e coletivas. A pergunta que fica é: será que estamos realmente cuidando da nossa saúde emocional ou apenas distraindo a mente para continuar sobrevivendo no automático? Brincar pode ser, sim, um ato de autocuidado, mas é importante não confundir isso com consumir desenfreadamente para preencher vazios que precisam de atenção mais profunda. Consumir desenfreadamente para preencher vazios é uma outra opinião. Olha aqui, inclusive, esse texto. Brinquedos para adultos, nostalgia, emoção ou consumo disfarçado. Galera, beleza. Agora é aquele momento que tua cabeça está fervilhando de ideias. Por exemplo, eu lembro que teve uma reportagem no Fantástico que falou disso. Eu não sei agora se é fake news, preciso até confirmar essa informação. Mas eu lembro de ter visto alguém comentando que em algum lugar teve uma mulher que chegou com um bebê reborn
num postinho, numa UBS para esse bebê ser atendido, mas não sei, como eu não sei se é verdade ou não, eu não vou usar aqui. Então, agora você faz aquele apanhado de ideias. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com temas que eu não sei. Porque se é um tema que eu sei, eu tenho muita opinião, eu tenho muita coisa para dizer, eu costumo me embolar. Ok? Então, aqui é um momento que você tem que dar uma filtrada. Então, eu vou usar 2 argumentos principais. Eu vou usar o primeiro, em falar que, na verdade, o consumo esconde alguma questão emocional da infância e etc. E aí, como segundo argumento, eu posso falar que quando não esconde uma questão emocional, é um caso de consumismo, que é um comportamento alienado. Tá, não fez sentido, mas vai fazer. Galera, vamos lá. Vamos lá. Aqui eu não sei se eu consigo começar com historicamente, né? Eu falei que eu sempre começava com historicamente, mas você pode colocar assim, ó. No Brasil, também é uma excelente forma de começar uma redação. No Brasil, o fenômeno das bonecas reborn tem tido... Nem sei se esse tem tido tá certo. Cada vez mais visibilidade. Tá. No Brasil, o fenômeno das bonecas reborn tem tido cada vez mais visibilidade. Tal situação é apenas uma das hipóteses que existem no fenômeno. Olha lá, eu ia usar fenômeno de novo. Que existem no kidult. Ocasião na qual adultos eventualmente compram brinquedos de criança. O que eu fiz até agora? Nada, enrolei, né? No Brasil, o fenômeno das bonecas reborn tem tido cada vez mais visibilidade. Tal situação é apenas uma das hipóteses que existem no kidult, ocasião na qual os adultos eventualmente compram brinquedos de criança. Introdução simples. O que está faltando? Marcar o tema. Marcar a opinião. Aí agora eu venho aqui, ó. Embora visto como inofensivo, o fenômeno, vou repetir de novo, não vai ter jeito. O fenômeno do kidult indica, em sua maioria dos casos, é o momento de repetir e copiar. Qual que é a minha opinião? Que é um comportamento alienado? Essa que eu vou usar? Indica um comportamento alienado. Volto a falar, nem sei se tem erro de português aqui, depois vocês vão me corrigir nos comentários e tá tudo certo. Vamos fazer o mais real possível. Galera, no Brasil, o fenômeno das bonecas reborn tem tido cada vez mais visibilidade. Tal situação é apenas uma das hipóteses que existem no kidult, ocasião na qual adultos eventualmente compram brinquedos de criança. Embora visto como inofensivo, o fenômeno do kidult indica, em sua maioria dos casos, um comportamento alienado. Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse no concurso, na redação, eu ia pensar em substituir a palavra fenômeno, eu ia construir isso de uma forma mais bonitinha. Mas eu estou te entregando aqui o real, o verdadeiro. Eu quero que vocês acompanhem a linha de raciocínio e não necessariamente o que eu estou escrevendo. Percebe que primeira tarefa foi feita, ó, marquei 5 linhas, o primeiro parágrafo. Inclusive aqui, ó, poderia até ter deixado um espaço maior. Agora eu tenho o segundo. Como que eu vou pensar esse segundo parágrafo? Eu vou pensar e falar o seguinte, olha, no Brasil, segundo pesquisas, atualmente, 76% dos brasileiros se identificam como consumidores em potencial do segmento kidult, superando a média mundial. Isso já significa que no Brasil, especificamente, o número de pessoas que praticam essa forma de consumo é maior.
Até então, não estou falando se é bom ou ruim. Contudo, vamos lá, vamos construir? Como eu já usei no Brasil, eu vou seguir aqui, ó. Para eu não copiar segundo pesquisas que está no texto, eu dou uma mudadinha. Eu falo assim, ó. De acordo com pesquisas recentes, 76% dos brasileiros. Eu ia falar. Não vou corrigir, não. Do público entre 18 e 65 anos se consideram consumidores do segmento mencionado. Não vou repetir que Dutch. Tal porcentagem é maior que a média mundial, que está na casa dos 67%. Essa informação já demonstra que o Kidult tem uma força no Brasil, concorda? Se o Brasil consome isso numa porcentagem de 76% e o resto do mundo 67%, quer dizer que a gente gosta mais disso que o resto do mundo. Ok? Ok. Essa informação já demonstra que o Kidult tem uma força no Brasil. As conclusões sobre essa porcentagem, ou essa quantidade, seria melhor para não repetir porcentagem. Travou. Calma lá, calma lá. Aí. Sobre essa quantidade, nos levam a refletir sobre as suas causas. De acordo com psicanalistas, vou citar aqui? Podemos citar. Como a doutora, não sei se ela é doutora, hein? Deixa eu ver se fala aqui. Psicóloga Kênia Ramos, psicanalista Tatiane Reis. Eu deixaria a doutora. Uma doutora. Aí vamos ver qual a opinião que eu vou usar agora. Tatiane Reis, consumo de brinquedos pode ter diferentes significados. Resgata a nostalgia. Comportamento excessivo. Aqui, então vou usar da Tatiane Reis. Como a doutora Tatiane Reis. A aquisição desses brinquedos podem indicar, vamos voltar lá para não falar besteira. Para a psicóloga, a ideia de retornar à infância é prazerosa e segura, mas o problemático está em avaliar se esse comportamento é uma parte da vida adulta ou se torna um refúgio para evitar responsabilidades, dores ou dificuldades emocionais. De acordo com psicanalistas, como a doutora Tatiane Reis, a aquisição desses brinquedos pode indicar dificuldades de lidar com responsabilidades e questões emocionais. Situação na qual a compra de um brinquedo, por exemplo,
significaria dificuldade, eu já usei, né? Significaria um refúgio, estou usando o termo do texto, ó, um refúgio contra as responsabilidades da vida adulta. Galera, eu tô dando a cara a tapa aqui para vocês, viu? Eu não pensei antes nessa redação. Pode ser que depois eu termine o vídeo, eu pense em alguma coisa, eu vejo algum erro, mas o mais real possível, o mais cru possível, tá? Então vamos ver como ficou o nosso parágrafo. De acordo com pesquisas recentes, 76% dos brasileiros do público entre 18 e 65 anos se consideram consumidores do segmento mencionado. Tal porcentagem é maior que a média mundial, que está na casa dos 67%. Essa informação já demonstra que o Kidult tem uma força no Brasil. As conclusões sobre essa quantidade nos levam a refletir sobre suas causas. De acordo com psicanalistas, como a doutora Tatiane Reis, a aquisição desses brinquedos pode indicar dificuldades de lidar com responsabilidades e questões emocionais, situação na qual a compra de um brinquedo, repeti bastante aqui, ó. A aquisição desses brinquedos pode indicar dificuldades de lidar com responsabilidades e questões emocionais. Situação na qual a compra de um brinquedo, por exemplo, significaria um refúgio contra as responsabilidades da vida adulta. Dá para passar. Dá para passar. Beleza? Agora vamos para o parágrafo 2º. Porque agora eu preciso falar de comportamento alienado, eu preciso falar de consumismo. E aí, para falar de consumismo, eu posso usar o texto 3 da outra psicóloga. Deixa eu ver. Kênia Ramos, não. Aqui nem tem psicóloga, né? Não tem. Beleza. Então, aqui, qual que vai ser a minha linha de raciocínio? Agora eu vou pensar um minuto antes de escrever. Pausa para hidratação. Geralmente, na prova, essa é a hora da redação que eu vou ao banheiro mesmo para dar uma respirar. Então, agora eu vou falar o seguinte, ó. Ao nos depararmos com um adulto que compra desenfreadamente brinquedos infantis, como bonecas ultra realistas, e eu estou usando esse termo porque lá em cima eu já usei bebê reborn, como bonecas ultra realistas. Isso não só indica um descontrole emocional a depender do motivo da compra, como também nos leva a notar um padrão de consumismo desenfreado. Assim, conectivo, estamos diante de um conjunto de situações problemáticas. Já falei muito problema. Vamos repetir um pouquinho. Assim, estamos diante de um conjunto de situações problemáticas. Aqui, ó, poderia ser 2 pontos. Não, tá certo. Muita gente vai me perguntar se eu uso... Ué, não tá apagando. Jesus. Ixi, agora apagou tudo. Problemáticas. Muita gente vai me perguntar aqui, Laura, você faz um rascunho inteiro da redação? Depende, se eu tiver tempo, sim. Mas eu não indico, tá? Se você tiver tempo, terminou a prova com 1 hora, beleza, coisa linda, já passou tudo pro gabarito, coisa linda. Se não, faça um rascunho das ideias só e passe com cuidado para o texto, ok? Então, voltando aqui que eu me perdi. Consumismo desenfreado.
Assim, estamos diante de um conjunto de situações problemáticas. A primeira, aqui não tem vírgula, reside. Eu estou escrevendo tanto que a caneta não está conseguindo me acompanhar. Vamos com calma. A primeira reside no fato de que adultos estão incapazes de lidar. De novo, vou repetir para marcar. Com responsabilidades ou estão com danos emocionais não resolvidos, e isso se canaliza, canaliza no fenômeno. De novo, Laura. Tô sem ideia. Do que Dutti. O segundo reside no fato de que isso não, que eu já usei antes. O segundo se reside no fato de que essas compras podem levar a um consumismo extremo e prejudicial. Então vamos lá. Então vamos entender o que eu falei aqui. Ó. Ao nos depararmos com um adulto que compra desenfreadamente brinquedos infantis, como bonecas ultra realistas, isso não só indica um descontrole emocional a depender do motivo da compra, como também nos leva a notar um padrão de consumismo desenfreado. Assim, estamos diante de um conjunto de situações problemáticas. A primeira reside no fato de que adultos estão incapazes de lidar com responsabilidades ou estão com danos emocionais não resolvidos. E isso se canaliza no fenômeno do quidute. O segundo reside no fato de que essas compras podem levar a um consumismo extremo e prejudicial. De novo, eu sei que está repetitivo, mas eu estou fazendo aqui ao vivo, vamos lá. Então, o que eu falei? Eu falei que no primeiro parágrafo, o brasileiro está consumindo muito brinquedo, e aí a gente precisa entender o porquê. E aí eu falei que, olha, de acordo com os psicanalistas, a aquisição pode indicar dificuldade de lidar com responsabilidade e questões emocionais. No segundo, eu falei, olha, isso não só indica um descontrole emocional, a depender do motivo da compra, como também nos leva a notar um padrão de consumismo desenfreado. Por quê? Porque aí eu estou diante de um conjunto de situações problemáticas. A primeira, os adultos estão incapazes de lidar com as responsabilidades. Isso se canaliza nessa compra de brinquedos. E segundo, essa compra de brinquedos geralmente não é um carrinho, uma boneca. São 100 carrinhos, 100 bonecas, não sei quantos mil pop fun com aqueles bonequinhos cabeçudos. Ok? Ok. Aí agora eu vou reunir tudo isso. Como que eu reuniria diante dessa situação? Eu ia mudar, mas eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Sendo assim, ai, que maravilha usar. Sendo assim, é possível concluir que um adulto, vamos mudar, que uma pessoa adulta comprar um brinquedo vírgula, por si só, não é prejudicial. Laura, como assim? Calma, cara pálida. Não é prejudicial. Contudo, o recorte que vemos no Brasil
vou separar aqui. No Brasil, atualmente, indica que o Quidut... Aí agora eu preciso ter cuidado, qual que é a minha ideia? Contudo, o recorte que vemos no Brasil atualmente indica que o Quidut está relacionado a um comportamento, está em sua maioria, podemos falar isso. Deixa eu pensar. Sendo assim, é possível concluir que uma pessoa adulta comprar um brinquedo por si só não é prejudicial. Contudo, o recorte que vemos no Brasil atualmente indica que o Quidut... Gente, eu vou pausar 5 minutos para pensar, viu? Porque senão eu vou ficar aqui pensando. Mas depois eu, vou cronometrar quanto tempo eu levo, para vocês não acharem que eu tô mentindo. Nem pensei. Deu 1 minuto. Vamos jogar no simples. Contudo, o recorte que vemos no Brasil atualmente indica que o Quidut se relaciona com olha eu marcando o tema, com comportamento alienado. Será que dá? Dá. Com comportamento alienado. Visto que se relaciona com a dificuldade que os indivíduos têm com a sua própria responsabilização e ocasionalmente, não vou falar sempre, e ocasionalmente levam ao última linha, e levam ao consumismo exacerbado, funcionando como uma ingrata, eu sempre gosto de terminar com frase de efeito, uma ingrata válvula de escape. Fechamos. Vamos ler para ver se faz sentido, né? Vai ver, não faz sentido nenhum. No Brasil, o fenômeno das bonecas reborn tem tido cada vez mais visibilidade. Tal situação é apenas uma das hipóteses que existem no Quidut, ocasião na qual adultos eventualmente compram brinquedos de criança. Embora visto como inofensivo, o fenômeno do Quidut indica, em sua maioria dos casos, um comportamento alienado. Marquei minha opinião. De acordo com pesquisas recentes, 76% dos brasileiros do público entre 18 e 65 anos se consideram consumidores do segmento mencionado. Tal porcentagem é maior que a média mundial, que está na casa dos 67%. Essa informação já demonstra que o Quidut tem uma força no Brasil. As conclusões sobre essa quantidade nos levam a refletir sobre suas causas. De acordo com psicanalistas, como a doutora Tatiane Reis, a aquisição desses brinquedos pode indicar dificuldades de lidar com responsabilidades e questões emocionais. Situação na qual a compra de um brinquedo, por exemplo, significaria um refúgio contra as responsabilidades da vida adulta. Ao nos depararmos... Eu já tinha usado isso? Parece que já. Não. Ao nos depararmos com um adulto que compra desenfreadamente brinquedos infantis, como bonecas ultra-realistas, isso não só indica um descontrole emocional, a depender do motivo da compra, como também nos leva a notar um padrão do consumismo desenfreado. Assim, estamos diante de um conjunto de situações problemáticas. A primeira reside no fato de que adultos... Aqui não poderia ter sido 2 pontos, viu? Aqui dava até para ter feito um ponto final e um A maiúsculo, mas tudo bem. A primeira reside no fato de que adultos estão incapazes de lidar com responsabilidades ou estão com danos emocionais não resolvidos e isso se canaliza no fenômeno Quidut. O segundo reside no fato de que essas compras podem levar a consumismo extremo e prejudicial. Aqui talvez já estou apontando uma falha no meu texto. Eu poderia ter dado um exemplo de consumismo extremo e prejudicial. Como, por exemplo, aqui, dá tempo, viu? Como a coleção de muitas bonecas iguais. Ou você pode citar
como aquelas pessoas que colecionam não sei quantos mil carrinhos de Hot Wheels. Exemplo, tá? Mas não vou mudar, não. Deixa assim do jeito que tá. Beleza, fechei os 2 parágrafos aqui. Aí vou para minha conclusão. Sendo assim, é possível concluir que uma pessoa adulta comprar um brinquedo por si só não é prejudicial. Contudo, o recorte que vemos no Brasil atualmente indica que o kidult se relaciona com um comportamento alienado, visto que... eu repeti relaciona. Se relaciona com um comportamento alienado, visto que indica... Ou aqui dá para tirar tudo isso, ó, e colocar indica, mas é que a gente não tem mais tempo. Não tem mais linha, perdão. Visto que indica a dificuldade que os indivíduos têm com a sua própria responsabilização e ocasionalmente levam ao consumismo exacerbado, funcionando como uma ingrata válvula de escape. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, para a gente encerrar. Não é se eu tenho os melhores argumentos, não é. Se fosse você, sem me conhecer lendo o meu texto, você ia entender a minha opinião? Você ia saber o que eu penso do kidult? Você ia saber o que eu penso e não só isso, você ia saber o porquê eu penso. Esse é o X da redação dissertativa argumentativa. Eu preciso deixar claro para quem está lendo, no caso do examinador, qual que é o meu ponto de vista. E eu preciso deixar claro para ele que eu entrego o meu ponto de vista respeitando as regras de redação. Tranquilo? Galera, olha só. Bem tenso o que eu fiz aqui, né? Totalmente fora da minha área de formação. Eu quero até pedir com todo o respeito que os eventuais professores de português, professores de redação, pessoas formadas em letras, não levem o meu vídeo, por favor, como uma ofensa, né? O que eu quis aqui, de fato, é mostrar para vocês o processo de pensamento durante uma redação. Quais são as reações que a gente tem diante daquilo que a gente está produzindo? Então, quais são as regras aqui que você entendeu? Se for para a gente dar um resumidão da aula. Primeiro, entenda qual que é o ponto que você vai defender. Existe uma polêmica. Se vier com pergunta, tá ainda mais fácil. Você vai olhar qual que é o ponto que você vai defender. Tigrinho, regulamenta ou é perigoso? Kidult, é um conforto emocional, é um ha-ha-ha ou é um comportamento alienado? Você vai escolher. Escolheu? Você lê os textos de apoio e nos textos você já vai marcando com a sua canetinha quais são aqueles pontos que você vai usar no teu texto. Você viu que teve ponto aqui que eu destaquei que eu nem usei. O termo bonito, né, lá do análise psicanalítica, eu também nem usei. Entende? Montou isso? Pensa, o primeiro parágrafo é simples, o último parágrafo é simples. Os 2 do meio que seriam difíceis, porque você não ia ter argumento, a banca já te entregou um argumento. Então, no primeiro, você vai contextualizar e vai marcar a tua opinião. No Brasil, fenômeno tal. As câmeras policiais na farda. A participação das mulheres na ciência, você vai marcar ali o tema. Se você tiver alguma referência, alguma coisinha para falar sobre o tema, lindo, mas rapidamente objetivo. Segundo parágrafo, terceiro parágrafo, a argumentação. Você vai defender teu lado. Ó, de acordo com o argumento 1, isso, de acordo com o argumento 2, isso. Às vezes você pode ter um argumento só e dividir em 2 espécies, que nem aqui. Eu não falei muita coisa. Eu falei que a mesma situação é um descontrole emocional e que desse descontrole emocional eu tenho consumismo. Mas o argumento ali era o mesmo. E no final você conclui fazendo o quê? Amarrando o que você falou. Ó, de acordo... É como se você estivesse falando assim, ó, de acordo com o que eu mesmo falei, A, B, C, D. Sendo assim, você conclui o texto e marca novamente a tua opinião. Maravilha? Ai, que tarefa difícil a minha hoje. Galera, espero que tenha sido proveitoso. Se eventualmente teve algum erro aqui, alguma coisa, vocês me perdoem, que eu de fato abri a câmera e comecei a falar para tentar ajudar vocês de novo na expectativa de que a redação vire um conforto para vocês. Vocês vão bater o olho e falar, aí, concurso tem redação? Já gabaritei, tá tranquilo. Beleza? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.